advogado especialista em Direito Empresarial e Direito Público, é mestre em Direito Processual e Cidadania e atual presidente da subseção de Cascavel da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso convidado da live das 10h30 desta terça-feira, 23 de junho de 2020, é o advogado Jurandir Parzianello. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade desse bate-papo. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso assunto de hoje, Direito, Pandemia e Democracia, com o advogado e presidente da subseção de Cascavel da OAB, Dr. Jurandir Parzianello. Doutor, a pandemia aumentou a demanda nos escritórios de advocacia. Em Cascavel, onde o senhor atua, quais são as áreas mais aquecidas? Bem, primeiramente a pandemia gerou o fechamento todos os estabelecimentos judiciais, os fóruns, estadual, federal, trabalhista. Não ocorrem mais audiências presenciais para evitar aglomeração. Nós tínhamos, por exemplo, no fórum estadual, uma circulação em média de 2.500 a 3.000 pessoas dia, Então, dentro de um alinhamento institucional, os tribunais focados na preservação da saúde tomaram essa medida até que se restabeleça a normalidade e o controle do Covid para retomada desses atos. Paralelamente, nós temos a manutenção dos serviços judiciais nos processos eletrônicos. Então, a advocacia teve um certo prejuízo com a suspensão dos prazos e paralisação total dos processos físicos, que são uma quantidade menor, e também daqueles atos de audiência, de conciliação, de instrução probatória. Mesmo assim, já retomaram algumas audiências também virtuais e sessões dos tribunais com defesa e possibilidade de sustentação oral online. Então, essa pandemia em relação às estruturas judiciais acabaram provocando e motivando, como toda crise, algumas soluções e alguns avanços tecnológicos a favor tanto da advocacia quanto da sociedade. Mas é lógico que os escritórios, apesar da advocacia ser considerada em lei como uma atividade essencial, que pode ser e deve continuar funcionando, pois quando você está debatendo direitos de família, de alimentos, que envolve a subsistência, ou previdenciários, ou mesmo uma situação empresarial, com algum bloqueio de uma conta essencial a pagamento, por exemplo, dos funcionários, ou outras demandas que surjam nesse período, principalmente, por exemplo, no direito de saúde, os escritórios, a advocacia está à disposição da sociedade, dos empresários, para auxiliar-lhes de prontidão, inclusive nas questões também criminais e todas as outras esferas. As demandas que nós verificamos que mais aqueceram, sem dúvida, foi no setor imobiliário, tanto na questão do problema de rescisões ou necessidade de negociações em locações, questões de alimentos, questões penais, questões trabalhistas, tanto do ponto de vista do empregado, na aplicação dessas normas todas neste período, essas normas excepcionais de forma equivocada, ou do ponto de vista, ou por falta de conhecimento, ou do ponto de vista do empresário que buscou se assessorar, buscou informações, esclarecimentos técnicos para tomar decisões seguras. Enfim, também na parte fiscal, você vê algumas modificações, algumas situações que os empresários tiveram perda de caixa, tiveram que recorrer a alguns ajustes, algumas tomadas de decisões. Nós temos empresas que nós conhecemos que tiveram uma queda de receita de 80%, 70%. Então, além da crise de saúde, esta crise econômica gerou algumas demandas. Entretanto, o dia a dia da advocacia, que não envolve só essas áreas e também envolve inúmeros atos, audiências e toda essa movimentação de fórum, ela foi diretamente afetada, principalmente para a advocacia iniciante. Hoje em Cascavel nós somos 2.900 advogados na nossa subseção, que abrange 13 municípios,
sendo a comarca de Cascavel, Catanduvas, Corbélia e Capitão. Aproximadamente 1.900 a 2.000 advogados, ou pouco mais, só em Cascavel. E parte disso é a advocacia iniciante, que está começando aí, vamos dizer, nos últimos 5 anos. Alguns têm escritórios, outros tiveram que fechar escritórios porque não teve mais atendimento. Então, parte da advocacia, como todos os outros estabelecimentos e serviços, teve um impacto também prejudicial e negativo, mas a OAB tem o que nós disponibilizamos, o escritório digital, que é uma espécie de coworking, né? São salas onde os advogados que necessitam podem atender seus clientes, entre outras estruturas de apoio, né? E a OAB também buscou criar alguns auxílios emergenciais e também, enfim, a OAB tem N serviços a favor da advocacia, mas a advocacia também sofreu um pouco nesse período e também, como todos os demais empresários e empreendedores, está tendo e buscando se reinventar. Muito bem. Doutor, seguindo essa linha que o senhor disse do aquecimento, né, dessas áreas todas do direito, e quanto ao andamento dessas ações, já que o judiciário está abarrotado de processos, a previsão é que demore um pouco mais do que o normal? Até então, os atos previstos é que a suspensão dure até 15 de julho, certo? Veja bem, ninguém tem no mundo uma fórmula mágica, você verifica nenhum país de quando vai acabar. Alguns países que tinham achado que interrompeu e que poderiam retomar, como o Japão e alguns outros países da Ásia, ontem notícias sinalizando o retorno de restrições, uma limitação maior e um aumento dos cuidados diante do retorno dos casos. Então nós estamos diante de um desafio, primeiramente pessoal, de cada cidadão e coletivo, porque há uma corresponsabilidade minha, sua, de todos nós, não só com a nossa família, mas com toda a população. Então exige um esforço, uma consciência e uma conduta, né, na prática, no dia a dia, de mudança de comportamento. Todos nós sabemos que não é simples mudar um comportamento, não é simples você mudar a forma de você se alimentar, a disciplina para fazer exercícios, uma rotina de trabalho de repente. Todos nós fomos impactados. E também, quando nós temos a necessidade, nós somos um país tropical, somos uma região com predomínio do sol, com predomínio de uma convivência, onde nós nos cumprimentamos, nós convivemos com as pessoas e de repente nós somos limitados a restringir e não poder praticar determinadas ações que eram necessidades ou atos e situações naturais. Certamente isso impactou o psicológico um pouco de todos nós, mas nós temos que olhar além de tudo isso, perceber que nós estamos diante de um desafio que ele ceifa vidas mais vulneráveis. Nós temos registros até de pessoas um pouco saudáveis que por um motivo ou outro desconhecido também acabaram sendo levados aí pelo Covid, e nós não podemos brincar. Veja bem, nós acompanhamos a OAB ao longo de todo esse percurso. Ontem mesmo nós falamos com o chefe da regional, com o secretário municipal de saúde, com o diretor da HU, a OAB, junto com a SIC, todo o G8 e as outras entidades, conversa com o município, tem buscado dialogar, dar apoio dentro do possível, contribuir com algumas orientações, buscar soluções de forma coletiva e integrada com todas as entidades. Então nós precisamos ter esse espírito coletivo, esse espírito público, colocando o nós acima do eu, para nós superarmos este período. O Dr. Jurandir nasceu em Cascavel, tem 44 anos, é casado e pai de 2 filhas e é o atual presidente da subseção de Cascavel da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E nessa transmissão ao vivo de hoje da SIC, ele fala sobre direito, pandemia e democracia. Doutor, a SIC, em parceria com a Mediarme, criaram a MediaSIC, que começa a prestar os seus serviços, né? E ela atua exatamente nessa questão da mediação e na arbitragem. O senhor entende que a MediaSIC pode trazer alguma contribuição à justiça
para desafogar esse grande número de processos? Sem dúvida. Primeiramente, complementando a resposta anterior, o Judiciário do Paraná, o TRT, a Justiça Federal estão com diálogo com o sistema OAB quase que diário, e muitos avanços e muitas soluções estão sendo criadas, não só para a advocacia, mas para a sociedade. Há um outro dado relevante que, apesar de não estar havendo um trabalho no fórum, os juízes, os serventuários estão trabalhando em home office. E houve, ao longo desses meses, uma produção de atos e decisões muito significativa por parte tanto da magistratura quanto por parte do judiciário. É lógico que agora nós estamos revendo isso e há uma necessidade de retorno o mais rápido possível, né? Porque o mercado da advocacia e também o direito das pessoas e das empresas, das entidades, depende também desse retorno. Só que nós temos uma visão de respeitar as orientações de saúde e primar primeiro pela questão da vida das pessoas. Mas este alinhamento tem produzido, esse diálogo interinstitucional, Sistema OAB e Poder Judiciário, ao longo desse período, tem sido um modelo muito maduro de construção de soluções e de pontos que eu gostaria de deixar registrado. E quando nós falamos em soluções, a Mediarb, que nós também tivemos a oportunidade de acompanhar junto de todas essa nova diretoria, que foi bastante corajosa e eficiente em implantar, eu vejo com bons olhos para a sociedade, porque todas essas técnicas e soluções alternativas de conflito, onde tem advogados e advogadas contribuindo, são os profissionais aptos para contribuir com as soluções, elas vêm num momento para ocupar esse espaço que nem sempre o judiciário ele produz uma solução eficaz, rápida, né, a tempo e modo do desejo das pessoas. E talvez, eu acredito que muitos advogados já estão percebendo este campo, esse instrumento da mediação, principalmente aqui na Mediacic, onde no próprio estatuto houve a internalização de uma regra que as mediações devem respeitar a participação da advocacia em ambos os lados. Eu vejo que é um modelo muito promissor, muito positivo para as partes, né, que em vez de ficar aguardando às vezes anos, né, o desfecho de um processo, tem aqui um instrumento para os empresários, né, de todos os ramos, podem ter aqui um instrumento de solução e também para a advocacia, um instrumento de solução ágil, onde sejam preservados os direitos das pessoas, uma solução imparcial, confiável e tem a presença garantida da advocacia, respeitando as prerrogativas profissionais do advogado. Eu acho que é um modelo de sucesso e que eu torço para que dê certo. Em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, quero agradecer a todos que nos acompanham, especialmente ao doutor Jurandir, né, que aceitou o nosso convite para participar desse nosso encontro das 10h30. E o doutor Jurandir também aceitou o desafio de tratar a partir de agora, nessa entrevista, de assuntos extremamente delicados, né, que exigem bastante respeito, serenidade e democracia, mas que devem sim ser tratados, né, em função desse momento tão particular que o Brasil experimenta. Doutor, diante do que a gente tem visto, né, estamos, como muitos afirmam, diante de um momento de desequilíbrio entre as instituições? Olha, se você remontar a história do Brasil, você vai verificar que nós somos um país, né, desde a nossa proclamação da República e desde um movimento constitucional de 88, né, relativamente novo. As nossas instituições são novas. Se você analisar a história do nosso país com a relação democrática, mesmo a democracia indireta, onde nós elegemos representantes, até a Constituição de 88, até que veio então a nossa primeira eleição direta em 89, onde se elegeu o presidente Collor, nós temos uma democracia em construção, eu diria assim, né, já que é o tema da palestra. Então nós não podemos cometer um engano
de que nós chegamos num estágio de equilíbrio ou de consolidação dessas instituições. Elas estão em construção, elas estão em fase de aprimoramento constante. Montesquieu, quando teorizou esse modelo de pesos e contrapesos, de um poder que legislava, um poder que executava, o poder executivo e o poder que julgava, nós temos que entender a epistemologia, o contexto social, econômico, político, humano da época, que predominavam modelos absolutistas, monárquicos. E nós precisamos fazer uma divisão desse poder no século XVI. Então, ao longo desses 4 séculos, por assim dizer, houve um refinamento, né? Nós temos que lembrar que nós tivemos, por exemplo, um período muito curto, em torno na década de 60, de uns 3 anos de parlamentarismo, depois com o plebiscito retornou ao sistema presidencialista, mas este modelo ele sempre possibilitou algo que na democracia deve ser valorizado: o direito dos cidadãos e do povo escolher se mantém ou se muda os seus governantes, seja na esfera municipal, com os prefeitos e vereadores, seja na esfera estadual com o governador e deputados estaduais, ou na esfera federal, o presidente da República, senadores, 81 senadores e os 500 e poucos deputados federais. Lógico que esse modelo ele também está em construção, porque nós percebemos ao longo desse período que nós somente elegermos e ficarmos em nossas casas, em nossas empresas, em nossas vidas não funciona. Veja aí o que aconteceu. Nós percebemos que os órgãos de controle, apesar do seu esforço, não conseguiram atuar a tempo e modo e de forma eficiente, de forma concomitante, nos desvios que ocorreram ao longo aí das últimas gestões, em proporções, vamos dizer assim, doentias e inconsequentes. Não conseguiram. E aonde nós estávamos, cidadãos? Nós vamos ficar só cobrando, vamos achar que eleger um presidente nós vamos resolver o problema da população? Não se resolve o problema nosso do Brasil assim. Nós precisamos nos sobrepor e nos unirmos. Nós dialogarmos, acreditar, apostar, valorizar, pedir a revisão, propor novos modelos institucionais, seja para o parlamento, seja para o executivo, seja para o judiciário, né? Exigir a quebra e a ruptura com privilégios, nós enquanto cidadãos, exigir uma melhor gestão dos recursos públicos, exigir mais eficiência, exigir mais diálogo. Isso é democracia, né? Agora, nós só conseguimos isso de forma organizada e estratégica. Não é brigando em grupos do WhatsApp, não é reproduzindo fake news, não é nós também temos que nos rever enquanto cidadãos. Nós também temos que nos rever em nossa humanidade e no nosso compromisso com a geração futura. Veja bem, qual é o nosso compromisso hoje? É defender esse ou aquele governo? Essa ou aquela bandeira? Não, nós somos muito maiores do que isso. Nós não somos verde ou laranja, entendeu? Nós somos seres humanos, nós somos gregários, nós vivemos do coletivo e nós precisamos aperfeiçoar enquanto entidades, né? A advocacia, eminentemente, é uma profissão que lida com as pessoas, né? Lida com o ser humano, lida com as empresas, assim como o empresário. Nós temos que quebrar essa dicotomia ou esta visão, ao meu ver, e peço desculpa de quem pensa diferente, pois somos livres de pensar da forma que sentimos ser mais adequada, esta visão de divisão entre empregado e o empregador. Eles fazem parte do mesmo sistema, se nós analisarmos, um tem interdependência com o outro, e amanhã ou depois o empregado pode se tornar empreendedor e empresário. Todos começam, muitos dos empresários, a história de vida deles começou no chão de fábrica. Depois ou se tornaram donos ou montaram o próprio negócio.
Então nós precisamos nos valorizar no dia a dia, colocar o respeito, o diálogo, a ética acima de brigas políticas. Precisamos nos descontaminar, Gia. É uma palavra que eu tenho falado, pois isso é salutar para a nossa convivência e para nós resolvermos os nossos problemas. Por que eu aprofundo um pouco esse tema? Porque esse desequilíbrio que ocorre em Brasília, se você analisar, há um equívoco muito grande em Brasília, nesse jogo de poderes, né? Que eles acabam contaminando o país. Acaba este desequilíbrio atual, onde um governo que gera uma ruptura com um sistema que vinha há mais de uma década bastante enraizado e tenta fazer essa ruptura, ele vê dificuldade, ele também precisa se reinventar e rever a sua estratégia, que somente pelo diálogo, lógico que temos que ter firmeza, que temos que ter objetivos, temos que ter um grande projeto de nação e principalmente o alicerce da ética, da seriedade e do combate à corrupção. Mas o Brasil ele é muito maior que isso. Nós precisamos hoje de uma grande, na minha visão, de uma grande integração entre União, Estados e municípios, principalmente nesse período de pandemia. É equivocado nós ficarmos vendo os poderes se atacando. Isso não é saudável para a população. Infelizmente a mídia explora esse caos, parte da mídia acaba fomentando isso e chega às nossas casas essas brigas, essas disputas, esta tentativa de divisão ou de exploração desse momento de fragilização. E nós aqui, eu faço um convite. Essa não é a nossa realidade. A nossa região oeste, se você analisar, ontem fazendo uma reflexão, nós, ao longo dos últimos 2 ou 3 governos, nós não tivemos assim, nós tivemos de 55 municípios, 1 ou 2 casos de gestores públicos, de centenas, né, que passaram, com problemas com a lei a um ponto de ter uma questão criminal envolvida. Então a nossa realidade de gestão pública, a nossa realidade de governança, a nossa realidade de diálogo entre as cooperativas, a cultura do associativismo, a cultura cooperativa, o diálogo entre as entidades aqui de Cascavel, representa que nós aqui temos um campo de diálogo, de conversa mais pacífica, mais ordeira, mais focada em propósitos de desenvolvimento da nossa região. Por que eu faço essa reflexão? Para que nós nos descontaminemos um pouco de Brasília, para que nós não deixemos as nossas amizades, as nossas relações aqui, apesar de termos diferenças, e é importante nós respeitarmos o contraponto. É importante nós não esquecermos que quando eu tenho uma opinião e você tem outra, nós dois crescemos, nós dois ampliamos o olhar, mesmo que a gente não concorde. Então eu deixo essa reflexão, este equilíbrio que o senhor me questionou no início. Realmente nós estamos vivendo um período crítico, que eu espero sinceramente que os poderes percebam que isso não produz nada de positivo para as instituições. Nós, enquanto sociedade, eu acho que nós não podemos deixar de preservar essas instituições. Essas instituições, poder legislativo, executivo, judiciário, elas são importantes. Como são feitas de seres humanos, às vezes têm os seus equívocos, têm suas imperfeições, como todos temos, mas nós precisamos olhar além desses conflitos e dessa divisão e olhar para aquilo que possa aprimorá-las, aquilo que possa ser útil à evolução do Brasil e, no nosso caso, nós, enquanto região pujante, do povo trabalhador, de um povo que dialoga, nós preservarmos esse clima e não deixar que o que esteja acontecendo fora, ou essas rivalidades, afetem a nossa boa convivência saudável, que tem produzido um desenvolvimento econômico, humano e social significativo e modelo aqui para o país da região oeste.
Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020. E o assunto em debate, direito, pandemia e democracia. E o nosso convidado é o Jurandir Parzianello, que é advogado, especialista em direito empresarial e direito público, é mestre em direito processual e cidadania e atual presidente da subseção da OAB aqui em Cascavel. Doutor, que leitura o senhor faz de algumas decisões controversas e até polêmicas do STF, que para muitos estaria excedendo as suas competências? Isso, doutor, de fato procede? Olha, o STF, primeiro que ele é um tribunal eminentemente constitucional. É uma corte suprema, vamos dizer, a última casa do Poder Judiciário, que vai julgar matérias constitucionais. É lógico que lá se concentram matérias de repercussão maior, principalmente nesse período que nós vivemos, do período da Lava Jato, e agora no período deste novo governo presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que ele tem uma história de contribuições para o país. Para quem conhece a história do Supremo Tribunal Federal, você vai ver decisões bastante, enquanto um poder moderador, um poder que equilibra, bastante importante. No governo passado nós vimos que foi o STF que conseguiu, e de uma forma corajosa, bastante questionável por parte das ciências e do direito criminal, do direito do processo criminal, adotar um entendimento sobre a prisão em segunda instância. Você veja como foi uma decisão importante para aquele combate momentâneo naquela Operação Lava Jato, para que não houvesse impunidade e os acusados e condenados tivessem o destino da punição, da necessária punição, pois até então na história poucos políticos poderosos ou grandes corporações financeiras que influenciavam os destinos da nação tinham chegado a perto ou a adentrar uma prisão. Eu acho que isso foi paradigmático, isso foi uma virada de mesa e ficou um registro histórico de que o Brasil passou a um estágio mais fortalecido de combate à corrupção. Veja bem, na minha visão, apesar de haver algumas críticas por parte da advocacia quanto à violação de alguns direitos constitucionais, esse debate sobre a prisão na segunda instância, que não cabe aqui nós adentrarmos nele, e também alguns excessos e abusos, há também, por outro lado, o entendimento de que, diante de todo o poderio econômico criado por parte desta rede de corrupção, se não houvesse uma atuação mais firme, mais rígida, talvez, e também um alinhamento em torno deste desfecho, punindo aqueles que cometeram graves ilícitos, que certamente a nação demorará muitos anos para se recompor financeiramente, certamente nós não teríamos recuperado um pouco a confiança, porque o pior da corrupção, já, é a quebra da confiança, é a quebra da boa-fé, a quebra de um sentimento onde eu sinta esperança que aqueles governantes, aquelas empresas estão buscando executar aquelas obras, aqueles governantes estão buscando fazer o bem do país. Isso, sem dúvida, foi o maior prejuízo, a decepção coletiva, e esta ruptura com a boa-fé foi um prejuízo que talvez ele abriu espaço para esse clima não muito positivo e ainda estável que nós estamos vivendo, e que eu torço que se estabilize logo, porque nós temos que torcer, nós temos também que refletir que ficarmos nesta linha de ataque aos governos não leva a nada. Nós precisamos torcer para os governos irem bem,
para acertarem mais do que errarem, porque suas decisões afetam a todos nós. Então, veja bem, o Supremo Tribunal Federal ele teve, ao longo da história, algumas contribuições. É lógico que num período mais, vamos considerar assim, ruidoso, como agora, algumas decisões elas não são muito adequadas, né? É lógico que é essencial a investigação de fake news, seja da bandeira que for, né? Isso não é de agora, isso já existiu em governos anteriores, esse instrumento, alguns partidos utilizando robôs, né? Construindo identidades virtuais e conteúdos para tentar influenciar pleitos e, de certa forma, tentar manipular a cabeça da população. Isso não é democrático, isso não é legítimo, isto viola a Constituição. E eu acho que o Ministério Público Federal é quem tem a competência para fazer essa investigação. Entendo que o STF avocou para si isto, mas daí ele apurar e também deliberar e produzir provas e julgar ou punir, acredito que também não seja, como colocado aqui por um ministro, numa sessão de julgamento sobre esse tema, muito adequado. Acho que é um precedente equivocado também, que merece uma revisão. Mas nós tivemos uma corte, até a gestão passada, bastante pluralista, um tribunal que acaba tendo um caminho de sua composição que passa pela indicação política e, na minha visão, seria um retrocesso nós vislumbrarmos um Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, usar uma expressão correta, apenas com uma nota musical, apenas com uma visão de mundo. Eu acho que quem não refletiu a respeito disso, por favor analise que é muito melhor nós termos ministros numa composição de 11 membros se alternando conforme a aposentadoria compulsória, né, após a idade, com suas crenças, suas convicções, seus estudos, diversificados, deliberando sobre temas importantes do país, do que nós termos apenas uma forma de pensar, uma ideologia, ou um formato, por assim dizer, de julgadores. Tenho certeza que um STF com uma forma de pensamento seria nós adentrarmos uma fase de autoritarismo e de um risco de desmantelamento dos direitos constitucionais. É lógico que essas decisões denominadas monocráticas ou decisões tomadas apenas por um ministro, nem todas levadas a plenário, né, elas têm gerado certas instabilidades e há sim uma crítica em relação a estas decisões em curso, e isso precisa ser modificado, pois tem muitas vezes afetado o bom andamento e até a boa relação dos demais poderes, né? Então, não acreditemos que é num governo que se resolve tudo. Analisando a história, isso vai acontecendo com a nossa participação cidadã e coletiva, institucional, ao longo do tempo. E o que eu sugiro, o que a OAB sugere, é um debate aberto onde nós reavaliemos o modelo desses poderes. O que nós podemos, por exemplo, debater em relação a este formato de nomeação dos ministros do STF? Será que os critérios estão adequados? O que nós podemos debater em relação a esta relação entre ministros,
com o poder político, né? A necessidade de imparcialidade. Eu acho que isso é muito mais prudente do que nós acharmos que fechar um poder ou caçar os direitos de ministros que estão lá de forma legítima possa gerar algum avanço. Com todo respeito a quem pensa diferente, não é aí que nós iremos resolver os problemas do Brasil, na minha análise. Quero fazer um convite para quem nos acompanha, para que assistam a live desta quarta-feira, 24 de junho, sobre a importância do cadastro positivo na retomada dos negócios. E quem vai estar com a gente é o Hugo Gonçalves, que é um executivo, né, de alto gabarito, com passagens pelo Unibanco, HSBC, foi CEO do Banco Losango e eleito um dos melhores CEOs de varejo do Brasil. Ele é o atual presidente da CREF Nacional e embaixador do Instituto Great Place to Work. Então, a importância do cadastro positivo na retomada dos negócios, o assunto da nossa live desta quarta-feira. Hoje, quem nos acompanha no tema Direito, Pandemia e Democracia é o presidente da subseção de Cascavel da OAB, o doutor Jurandir Parzianello. Seguindo ainda por essa linha, doutor, para que a gente possa esgotar o assunto, diante de tudo que tem ocorrido, diante do que as pessoas têm dito como uma grande disputa de poder e até de vaidade, em certo ponto até envolvendo questões ideológicas, o senhor acredita mesmo, como alguns têm dito, que a democracia corre risco no Brasil? Veja bem, esses embates de poder e de interesse econômico, eles não são de agora. A democracia brasileira, ela corre risco porque nós precisamos rever esta travessia de desentendimento, acabar oportunizando criar uma narrativa, um clima de impedimento ou de cassação de presidentes. Eu acho que nós precisamos ter mais calma. O governo atual, não faz 1 ano e meio, foi surpreendido, como todos os governos do mundo, há pouco mais de 90 dias, por esta pandemia. Estava reorganizando a casa. Eu falo isso de forma independente. A OAB Cascavel, ela não tem partido político. O partido da OAB Cascavel é a Constituição Federal, é a cidadania, é a contribuição com o desenvolvimento econômico das pessoas e os direitos humanos. Na parte política, é torcer e contribuir para que os projetos de leis e os atos sejam constitucionais, sejam benéficos à população. Para deixar bem claro que nós aqui estamos fazendo um diálogo imparcial. Então, voltando a esse tema, a democracia no país, com todo esse histórico de impedimentos, nós temos que nos voltar para uma outra direção, de nós romper com essa tradição e nós assumirmos a responsabilidade de que, junto aos nossos parlamentares federais, de ter mais diálogo com eles, de interferir mais nos processos decisórios, de cobrar mais os nossos deputados federais do Paraná ou aqui da região, e cada região ter o seu sistema produtivo, né, as suas entidades, OAB e associações comerciais, contribuindo com um plano de soluções regionais ou mesmo estaduais e de nação. Então, nós não podemos deixar apenas nas mãos dos governantes as soluções que o país precisa. Então, se há um risco para a democracia, ele não está somente neste desequilíbrio, nesse jogo de forças incompreensível e até, vamos dizer assim, imaturo, como você colocou aqui, vaidoso, injusto, que não está priorizando a pauta do desenvolvimento social e econômico
não está priorizando um alinhamento e um diálogo interinstitucional focado em convergências, naquilo que todos precisam e devem atuar, em contrapartida de nós, cidadãos, do que o povo precisa, o povo que elegeu esses governantes. Acho que nós temos um papel decisivo na provocação de todos esses poderes, nós temos um papel decisivo em observar com criticidade o porquê que parte da mídia decidiu fazer um ataque diário, contumaz, e se isso realmente agrega alguma coisa para a nossa realidade. Está sendo isso responsável? É momento de nós termos este clima? Isso também, assim como as fake news são prejudiciais a um diálogo democrático, pois eu posso aqui me posicionar como uma nova opção na busca da presidência da República. O senhor já pode se candidatar à presidência da República. Isso não dá o direito de nenhuma outra frente partidária ou partido político ou liderança de atacar o senhor ou a mim. Isso é um equívoco, isso é antidemocrático. E é antidemocrático também, por outra via, nós vermos um excesso, assim como se critica às vezes alguns excessos do judiciário em algumas decisões lá do STF, a mídia também, que tem como natureza e finalidade a comunicação social que constrói e que faz o bem, que também reavaliar as suas pautas, os conteúdos que está produzindo, se realmente elas estão contribuindo nesse momento drástico e de bastante dificuldade para todo mundo e o Brasil, para a superação dos problemas, para o alcance de soluções. Todos nós sabemos que num ambiente empresarial, em qualquer organização, seja ela familiar, seja ela numa empresa, seja ela num governo, termos algum membro constantemente criticando, atacando, ofendendo, buscando desestabilizar a condução de qualquer um desses, vamos dizer assim, desses grupos e desses entes que eu mencionei, fica um clima negativo que nada constrói, que prejudica. Então nós precisamos ter, na minha avaliação, para o bem da democracia, um grande pacto nacional de bandeira branca de paz, seja aqui em nível local, estadual, federal, focado agora na prioridade de superar o Covid e posteriormente de deixarmos que os governantes trabalhem. É lógico que a crítica e a liberdade de manifestação tem que ser preservada. Quem está no governo tem que saber que é natural receber críticas, mas nós precisamos de críticas também construtivas, menos críticas depreciativas, que também, na minha análise, afetam sim a democracia, mas faz parte da liberdade de manifestação, tá? Mas eu penso que uma democracia ideal passa por um melhoramento da cultura cidadã e um controle social e uma participação mais efetiva de cada cidadão junto ao poder público municipal, estadual e federal. Há um ditado em Brasília muito pitoresco: quem não chora e não pede não ganha. Brasília é feita de pressão, é feita de provocação. Então nós, enquanto entidades, enquanto sociedade, precisamos ter estratégia, organização para dialogar com Brasília, buscando resolver as demandas nossas regionais e buscando de alguma forma com as lideranças e governantes e empresários e cidadãos que temos aqui, levar também ideias e soluções, não só cobrar ou ficar esperando. E para finalizar sobre isto, eu acho que nós temos muito mais interessados em criar um clima negativo,
contra a democracia do que um estado de coisas antidemocrático até então. Eu acho que nós precisamos nos descontaminar dos interesses políticos e focar mais no fortalecimento da gestão e dos rumos que os governos precisam percorrer para atender às demandas não só das empresas, mas também da juventude, dos idosos, das mulheres, dos vulneráveis, as demandas de direitos humanos. Só para reforçar então, amanhã teremos a live do Hugo Gonçalves e na quinta-feira o nosso tema vai ser o Show Rural de Inverno e quem vai participar com a gente é a Adriana Gomes, que é a gerente desse evento, que é uma novidade da Copavel. Doutor, uma outra situação que, pelo menos nas últimas semanas, está bastante comentada e gera polêmica, é sobre a situação do Sérgio Moro, que saiu do governo, saiu de certa forma atirando e agora está se envolvendo, deixou aquele lado altamente discreto que ele sempre manteve, para ser um crítico do governo, e tem muita gente já dizendo que o Sérgio Moro virou uma espécie de ombudsman do Brasil. O senhor tem alguma opinião formada sobre o Sérgio Moro de antes e o Sérgio Moro de agora? Só reforçando um elemento muito importante. Nós jamais podemos abrir mão das nossas liberdades constitucionais. Elas foram conquistadas a duras penas e isso faz parte da nossa forma de existir e de ser. Poucos que acham que o retorno de um movimento mais rígido como a ditadura possa significar uma solução, com todo o respeito, isto é um retrocesso, porque o ambiente de ditadura, quem conhece a história, sabe que ditadura pressupõe violação de direitos e violação de liberdades. Se já está difícil nós termos que ficar em casa e restringirmos algumas de nossas ações, restringirmos o funcionamento de estabelecimento por causa de uma pandemia, quem vai ver a história da ditadura, nem alguns que lá dentro estiveram, defendem o seu retorno. Muitos coronéis, majores do exército que nós tivemos contato, eles reconhecem para a sua vida e para a dos seus familiares que uma ditadura ela foi talvez necessária naquele período pré-democratização do país e que as soluções para o país, segundo informações que nós temos dos vínculos que nós temos, passam pela preservação da democracia, pela preservação das instituições e pelo diálogo democrático. Não é com autoritarismo, não é com excesso de nenhum poder, seja legislativo, executivo, judiciário, e muito menos com canetaço que nós vamos resolver. Então, é importante nós nos posicionarmos aqui nesse sentido, de que a liberdade, esse ambiente em que a cada 4 anos nós podemos optar, e também diuturnamente, hoje, com a democracia digital em construção, nós podemos influenciar projetos, propor alterações de leis e, junto ao parlamentar, fazer uma cobrança institucional, junto ao governo, solicitar soluções. Este ambiente ele está em fase de construção e nós não precisamos retroceder, nós temos que olhar além desta polarização, além desta ruptura que nós vivemos e pensarmos daqui 5, 10, 20 anos que modelo nós queremos de país, que modelo democrático de instituições queremos e o que estamos fazendo e o que nós vamos fazer para consolidá-lo. Então eu queria fazer essa contribuição, peço desculpa voltar ao tema. Quanto ao ex-ministro Sérgio Moro, primeiro assim que, então vou fazer um comentário pessoal, não é um comentário institucional da OAB, não temos nenhuma deliberação institucional a respeito disso, é um comentário de Jurandir advogado. Primeiramente, a opção que acabou levando à prisão, como mencionamos,
todos os escalões do poder, do presidente da República, ministros, senadores, deputados federais e grandes empreiteiras, infelizmente. Então, ninguém desejava isso. A consequência dessas prisões não são por causa do Judiciário ou da atuação do Ministério Público, e sim porque alguém optou, ou muitas pessoas optaram por criar uma organização criminosa, lesa pátria, que praticamente gerou muitos prejuízos incalculáveis aos anseios e às necessidades da nação. Então, no aspecto da Operação Lava Jato, eu acredito que foi importante a sua atuação. Quando você vê um magistrado ir logo em seguida, para um novo governo, num espaço voltado a combater o crime organizado na área de segurança pública, até então era perceptível que estava ali um cidadão buscando continuar a contribuir com a nação. Aliás, eu tenho registros de agentes penitenciários de Catanduvas, de policiais federais, de que estava sendo feito um trabalho realmente importante e que iria produzir bons resultados na área de segurança pública. Todavia, também nós vivenciamos uma proposta da lei anticrime que todos os juristas, constitucionalistas, advogados que estudam o direito constitucional, o direito criminal, teceram, em sua maioria, grandes críticas, pois possuía, em parte daquela proposta, apesar da grife anticrime, possuía conteúdos inconstitucionais e conteúdos que poderiam gerar a possibilidade de violação de direitos e abusos que mesmo tendo a Constituição... 30 segundos? Então, o que deveria ter predominado é o interesse de nação acima do pessoal, e torço para que ele continue contribuindo à sua forma e aprenda com essa decisão. Mas no mais eu quero agradecer aqui a oportunidade ao Michel, à diretoria, de estarmos aqui dialogando sobre esses temas. Agradecer ao Jean aí por ter nos auxiliado nessa conversa, nesse bate-papo, a toda a diretoria da SIC, e dizer que a OAB e a advocacia estão à disposição de todos os empresários, de todos os cidadãos nesse período de pandemia ou pós, para auxiliar-lhes em suas necessidades. A advocacia tem muito a contribuir com a tomada de decisões das empresas, sejam elas do tamanho que for, e também na defesa da cidadania, na defesa dos direitos de saúde.